Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Luiz Carlos Amorim Robortella, a secretária-geral da ACD, Maria Cristina Capanema Belmonte, o assessor da presidência da Confederação Nacional do Comércio e senador constituinte Bernardo Cabral, neste ato representando o presidente da CNC, o ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o ministro vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Aloysio Correia da Veiga, e o presidente do Tribunal do Trabalho da Primeira Região, desembargador César Marques. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, conforme a programação, estaria na mesa de abertura, mas excepcionalmente para atender uma ocorrência na Zona Oeste, não pôde estar presente. Competência de todos os painelistas e debatedores e presidentes que aceitaram o nosso convite. Muito obrigada a todos. Secretária-Geral Maria Cristina. Obrigada, secretária-geral Maria Cristina Capanema Belmonte. Fará uso da palavra o presidente do Tribunal do Trabalho da Primeira Região, desembargador César Marques. Bom dia a todos. Eu fico muito honrado de ter sido convidado a participar aqui desse evento de grande porte e de grande conhecimento e sempre atualizado. E eu não posso deixar de mencionar a respeito da consolidação da lei do trabalho. Por quê? Além de ser um registro político histórico dentro da nossa sociedade, é também dentro do próprio governo. Porque se nós tivermos um presidente que aprovou e apoiou a criação dessa CLT, foi justamente com o objetivo de trazer os trabalhadores, de trazer o maior volume de pessoas possíveis que pudessem apoiá-lo dentro do governo. E isso, naquele momento ali, disputando com pessoas que tinham um valor econômico mais elevado, ele contou sim com a participação de trabalhadores que trouxeram a melhor coisa para o nosso país, que é nada mais, nada menos do que a presença deles como trabalhadores, né? A representatividade deles. E outra coisa, foi exatamente o momento em que nasceu o verdadeiro direito do trabalho, que nasceu realmente etapas para o direito do trabalho, que até então ele era meio que desconhecido e não era bem observado, né? Ele era, dependendo de onde o trabalhador estivesse, ele tinha alguns direitos e dependendo de quem fosse. Em que prevalecia um formalismo muito maior diante da própria instrumentalidade, da própria efetividade, não é? E do próprio conteúdo pós-positivo do direito. E a consolidação do trabalho trazia um princípio de instrumentalidade ali latente, dizendo, nós vamos privilegiar o fundo e não a forma. Porque os princípios do processo de trabalho eram oralidade, celeridade, concentração de atos, gratuidade e restrição recursal, né? E recorribilidade desse nosso processo. Sim, exatamente. O próprio processo era subsidiário, apenas quando não havia... E o conteúdo do processo do trabalho tinha algo chamado efetividade. E nós nos afastamos disso numa determinada época e fomos voltando aos poucos, quando em 94, com a reforma do processo civil, que naturalmente trazia como apelo exatamente a ratificação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, não é? O Pacto de San José, que trazia como conteúdo a razoável duração do processo. E nós ratificamos em 92. Precisava exatamente adaptar a legislação interna
né, dando efetividade, completude. Isso o que ocorre? A reforma do processo em 94. Aí nós voltamos à origem. O processo civil, com o Código de 73, trazia a conciliação como algo facultativo, artigo 448 da época. Né? E quando nós adotamos a CLT, em 1943, o processo de trabalho, que tinha a conciliação como solução de conflito, né? Para ser celebrada a qualquer tempo do processo, nós tínhamos um processo não formal. Um acontecimento que foi nosso, chamado inversão sindical. Porque a grande luta dos operários foi no trade unions lá da Inglaterra, que era do povo para o governo. Observe como aqui foi encontrado. Aqui a inversão foi sindical, foi do governo para o povo. Por quê? Aí é que vem aquela história que disse o nosso eminente ministro Aloysio, ao lembrar que nós fomos vendo os exemplos históricos. Bom, dando de novo meu bom dia, estamos um pouquinho atrasados, mas evento que não atrasa. Desculpa. Evento que não atrasa, não é um evento. Bom, eu estou presidindo esta mesa tem como tema CLT e seus 80 anos. Uma pena que o ministro Luiz tenha saído, tenha nos deixado, mas entendo que o ministro Luiz destacou pontos muito importantes, mas talvez o que precisa ser ressaltado é que nós precisamos não só defender o direito do trabalho, mas principalmente a justiça do trabalho. Porque, quem não sabe, né, na emenda 45, já havia uma proposta de extinção da justiça do trabalho e absorção de todos os seus organismos internos, né, enfim, pela Justiça Federal. Havia essa proposta colocada, né, e nós ainda continuamos. Queria agradecer mais uma vez ao doutor Antônio Carlos, ao juiz Marcelo Moura. Muito teríamos a falar, mas não me compete aqui ser debatedora, então eu passo às mãos de vocês o certificado. Marcelo, para tirar a foto. Eu não tenho, né? Uma estrutura orgânica, esférica, perfeita. Ela tem princípios que resistem ao tempo e que continuarão a vigorar desta maneira. Mas eu gostaria de lembrar que a primeira das grandes reformas que foi tentada na CLT foi ainda com Arnaldo Susequinde, em 1977. Beleza. Não, 77. 77. Eu perguntei na outra. Não, essa foi de 77. Uma levado adiante. Não foi submetido ao Congresso Nacional. Então, foram reformas que não produziram o efeito que se desejava, embora tenham sido muito bem conduzidas e elaboradas. E as que evoluíram. Vou citar apenas duas delas. A primeira tem a ver com aquele projeto de 77 de Arnaldo Susequinde. Escola Judicial do TRT do Rio de Janeiro, em nome do desembargador Leonardo Pacheco, Sérgio Maciel, diretor de Relações Institucionais da Rede Record, Dr. Ricardo Menezes, vice-diretor do DAS da OAB do Rio de Janeiro, doutora Carolina Lima, do Instituto Brasileiro de Pesquisas Jurídicas, doutora Elaine Molinaro, presidente da Associação Brasileira de Advogados, ABRJ, juíza do trabalho, doutora Daniela Miller, representando. Pronto, muito obrigado. Viva a CLT. Boa tarde. Vocês a participar desse evento, que conto com a presença
do DR1, da doutora Cristina, do doutor Carlos, de sua, de todos vocês no lançamento dessa exposição que nós iremos fazer. Ok, doutora, muito obrigado. E vai ser aonde? Vai ser no Sagual, no Centro Cultural da Justiça do Trabalho, aqui na Antônio Carlos, em dezembro. Ok, já tem data? Ainda não. Davi Antônio, direto para a redação do jornal DR1, seu jornal, a sua cidade, compromisso com a verdade e com a CAT também. CLT. Bom dia, doutora. Bom dia. Se eu for falar dos 80 anos da CLT, nós não vamos sair daqui hoje. Em primeiro lugar, eu quero sempre agradecer a DR1, né, porque eu já estou virando móveis e utensílios, né, e eu agradeço, inclusive, porque vocês estão dando uma cobertura fantástica aos eventos jurídicos que têm sido realizados e a Academia Carioca de Direito agradece. Então, nós estamos realizando um evento que eu digo que é inédito, porque reuniu duas academias muito importantes no segmento jurídico. A Academia Carioca de Direito, né, que foi idealizada pelo senador Bernardo Cabral, e a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Então, que eu me lembre, nunca houve antes, né, um evento envolvendo duas academias de direito. E nós resolvemos nos reunir para fazer esse evento, porque a nossa consolidação das leis do trabalho merece ser homenageada. Sim. Nela, ela traz... Carioca de Direito comemorando os 80 anos da CLT. E para comemorar também está aqui conosco o doutor Márcio Cordeiro, que é comunista. Bom dia, doutor. Bom dia, muito obrigado aqui pela oportunidade. Saudar a Academia Carioca, que coloca como pauta os 80 anos da CLT. É muito importante a justiça do trabalho, o direito do trabalho, a legislação protetiva. Isso é fundamental para a paz social, para o equilíbrio das relações. E a CLT faz 80 anos, ela foi revolucionária na época, ela é fundamental nos dias atuais, embora combatida, embora criticada, ela é atual, ela vive o nosso dia a dia das relações de trabalho. Está ali na CLT os direitos básicos de todos os trabalhadores, e por mais que se questione as relações que a gente vê hoje, que são objeto de críticas, né, elas estão na CLT. Né? Todo questionamento que se existe em relação à informalidade, na verdade, uma leitura atenta da CLT, os direitos estão ali. Né? O trabalho em plataforma, embora não esteja com esse nome na CLT, né? Mas o vínculo empregatício está ali. E o senhor acha, doutor, agora com essa mudança, né, que teve, né, para melhor, o colaborador, muitas relações trabalhistas são mascaradas pela pejotização, pela ausência de assinatura de carteira, e isso, muitos viraram MEI, né? Isso impede a união dos trabalhadores em busca de uma pauta que congregue todos os direitos de uma determinada categoria. Entendi, doutor. E eu gostaria que o senhor deixasse agora considerações finais desses 80 anos da CLT. Parabéns à CLT pelos 80 anos e que venham mais e mais anos pela frente para regular as relações de trabalho. Presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, que vai falar para a gente da importância que é um evento como este. Bom dia, doutora. Bom dia, eu agradeço aqui não só a presença de vocês, né, no evento, como agora a oportunidade de falar. O evento é muito importante, quando nós estamos falando realmente dos 80 anos da CLT. Pensando em 80 anos, você pensa em pessoa idosa, uma pessoa que não se coaduna ou interage com o mundo atual, e na verdade não é isso. Os 80 anos da CLT, nós verificamos a evolução da CLT, a evolução da legislação em função disso, porque ela não está parada no tempo. Na verdade, o evento visava falar da CLT, que parece que é muito antiga, que não está adequado ao mundo atual, e o mundo atual, que é o mundo tecnológico. E como dito aqui por vários palestrantes, na verdade nós temos um mundo tecnológico, um mundo que
que nos ajuda em vários aspectos, e em oposição a um direito que tem 80 anos. Na verdade, o mundo ele é construído por pessoas, né? A tecnologia ela visa ajudar as pessoas. O trabalhador inserido nessa tecnologia, ele é quem de fato construiu a tecnologia e ele não pode ser precarizado em função disso. Então a importância do evento é mostrar que nós, enquanto debatedores do direito, nós temos a obrigação de ter sempre esperança. De ter sempre esperança em quê? Em adequar uma situação de modernidade com uma adequação de legislação. Atualizar todas as mudanças que nós temos no dia a dia, na vida, né, na evolução do ser humano, com os direitos. E principalmente os direitos fundamentais da Constituição. Então esse evento visou isso mesmo. Dizer que o futuro não é um futuro temeroso, é um futuro de esperança, um futuro de inclusão. Inclusão das pessoas, inclusão das pessoas junto à tecnologia, doutora, harmonização de uma situação com outra. E não lhe interrompendo, já aproveitar para não perder esse gancho, a senhora falou de inclusão. Vem aí um seminário maravilhoso também, sim, né? Que é o seminário de trabalho, né? Da inclusão do trabalho, né? Fala um pouquinho de pessoa com deficiência, né? Sim, aproveitando o ensejo, eu gostaria de chamar a todos para comparecer ao nosso seminário, que vai ser realizado no TRT1, pela Comissão de Acessibilidade, a qual eu presido, junto com a Escola Judicial do TRT1, que vai ser realizado nos dias 5 e 6 de setembro, de 13 às 17 horas, no 4º andar do TRT1. Eu convido a todos para participar desse seminário, que de fato é a inclusão, falando hoje do debate, do seminário aqui, que tem tudo a ver. Seminário de inclusão da pessoa com deficiência. Eu agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos, muito obrigado. Davi Antunes, direto para a redação do jornal DR1.